quero, Senhor. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1. Amém. Segunda epístola, carta de Pedro, capítulo 1. Foi isso que eu falei? Isso. Olha aí. Já estou em outro texto aqui. 2 Pedro, capítulo 1. Eu leio o verso 18 até o verso 21, que diz assim: nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Pai, nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Dá que nos seja dado nesta noite, nesta casa, a bênção de ouvir a voz do céu, a voz do Senhor no nosso coração, a voz que ilumina, a voz que pacifica, a voz que transporta montes, a voz
que extingue o poder do fogo, a voz que acalma a tempestade. Fala com teu povo e sejas glorificado em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. De vez em quando aqui, quando tenho o privilégio e responsabilidade de compartilhar uma palavra, eu sempre caio nessa coisa das mudanças, né, que a igreja tem sofrido, tem passado, tem atravessado. E eu digo que parece que em quase todos os assuntos, quase todas as questões, não é? Com o passar do tempo tem acontecido muitas coisas, muitas ingerências, muitos atropelos, não é? Como eu disse semana passada aqui pela manhã, muito ataque. A palavra de Deus é muito atacada hoje, é muito combatida hoje, a Bíblia Sagrada, não é? Há muita oposição a projetos na Câmara dos Deputados, no Senado, para tirar a Bíblia, proibir a Bíblia aqui e ali, não é? E nós sabemos que em muitos países a Bíblia é um livro proibido, que é crime você ter uma Bíblia na sua mão em público. Não há Bíblias para comprar. Isso é um fenômeno que se espalha cada vez mais. Mas eu quero abordar um aspecto aqui que nos dias de hoje é recorrente muitos cristãos afirmarem: Deus falou comigo. E ao falar isso, ao tocar nesse assunto, eu quero dizer para você que é claro que eu acredito que Deus fala com as pessoas, por causa do Espírito Santo, por causa da sua própria palavra. Mas você não precisa ir muito longe, você pode ir aos botões do seu computador, do seu celular, do seu iPad, do seu... Será como é que chama o iPad? E você vai ver toda sorte de loucura, toda sorte de maluquice, esquisitice, perturbadora, constrangedora, de alguém dizendo uma palavra, abrindo a boca para dizer: bom, Deus falou isso, não é? E aí a gente vai virando motivo de chacota, motivo de zombaria, né? Motivo de escárnio. E não só a gente, mas a própria palavra de Deus. A gente pensa muito assim, poxa, eu penso também, né? Poxa, eu sou pastor, o cara desse diz que é pastor, faz uma sandice dessa, uma maluquice dessa, uma loucura dessa. Aí quando alguém me encontra, fala: eu sou pastor, o senhor é pastor? Caramba, o senhor também é doido. Mas isso não é o problema. O problema é o que essas pessoas, esses irmãos trazem de prejuízo à palavra de Deus. Ainda bem que a força da palavra de Deus é o fato dela ser inspirada por Deus, que ela é a palavra de Deus. E nada vai mudar isso, a sua eficiência, a sua eficácia. Mas afasta muitas pessoas. Recentemente, você deve ter visto, eu vi um vídeo, um pastor entusiasmado dizendo que o salário do pecado é a morte. E se o pecado tem salário, ele também quer salário. Eu também, o pastor também deve receber salário. Então, esse tipo de afirmação com as Escrituras causa muitos problemas. E aí nós vamos embarcando em tantas coisas, né? E muita gente hoje corre atrás de a palavra de Deus, mas que ele seja de acordo com a sua cabeça, com o seu pensamento. Muitos hoje já se ressentem da palavra de Deus pura, da palavra de Deus verdadeira, direta. Ai,
cai-se sempre para um rebuscar. Não, eu não concordo com esse pastor, eu não concordo com aquele pastor, ele está puxando para cá, eu não concordo, essa é a maneira dele ver. E a gente começa a relativizar a palavra de Deus. A gente começa a tentar fazer isso, e muita gente consegue, pelo menos no coração de outras pessoas. E aí o apóstolo Pedro aqui, escrevendo, ele diz aí nessa carta que nós temos gastado um tempinho para estudar, para falar, para repetir. Nós mesmos, versículo 18, ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. E aí eu tenho que perguntar, nas vezes que eu fui a Israel, eu fui lá em vários montes, não é? Eu já falei isso aqui, você é conduzido pelo Egito para ir no possível Monte Sinai. Só que não tinha GPS, não tinha satélite, e na verdade não se tem muita certeza para dizer que é aquele monte. O Sinai é aquele. Mas será que é aquele? Porque tem vários montes. Mas aí essa palavra, não é? O Monte Santo. E aí eu me perguntei, meditando nesse versículo, onde é o Monte Santo? Se eu perguntar para você, você já foi lá no Monte Santo? O que você vai pensar? É um morro que tem naquela cidade, em Nova Iguaçu, não sei aonde, que alguém foi lá e botou uma placa, aqui é Monte Santo. O Monte Santo é um monte de oração, em que as pessoas vão para lá para orar. Qualquer monte que eu vá para orar e buscar a Deus, então esse é Monte Santo. Então, especificamente, o apóstolo Pedro está falando de um monte geográfico. O monte onde eles subiram com o Senhor, onde eles viram Jesus ser transfigurado, onde eles tiveram experiências com Deus. Mas aí eu pergunto, porque hoje nós temos esse problema, né? Nós não, muitos cristãos têm, que não sei se para emocionar, para convencer, tudo é santo. Tudo é santo hoje. Né? É santo porque é santificado ao Senhor. Mas muitas vezes a ênfase da Bíblia é que nós somos os santos. Nós somos os santos santificados por Deus, santificados pela conversão, santificados por Cristo Jesus, santificados pelo lavar da palavra de Deus. A nossa santificação tem nome, o nome dela é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos salvou, que nos amou, que nos libertou e que nos santificou, nos tornou santos nele, através dele. Mas parece que a gente tem que convencer as pessoas. Então, de repente, a minha roupa é santa, viu? Porque tem uma narrativa bíblica que alguém tocou na orla de Jesus. Então a minha orla também, porque obras maiores nós faremos do que Jesus fez. Porque a sombra de Pedro curou. Foi de Pedro mesmo? Foi? Foi? Curou. Então vem aqui o culto que eu vou passar. Eu vou botar um bom refletor aqui para produzir uma sombra bem visível. A gente começa com essas coisas. O carro do pastor é santo, tudo é santo. E nós todos sabemos que não é bem assim. Então, onde é o Monte Santo? É ainda um lugar geográfico? É ainda um ponto geográfico? Essa é uma discussão antiga, né? Jesus com a samaritana, não, eu vim adorar aqui, eu adoro ali, lá que é o lugar certo de adorar. E eu e você, como é que nós ficamos?
Então, eu entendo que hoje o Monte Santo é devidamente expresso, circunscrito ao nosso relacionamento com Deus. Para usar as palavras de Jesus, de Mateus 6:6, quando ele disse: mas quando você orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que está no secreto, então seu pai que vê no secreto te recompensará. Então, para mim, ele está falando que eu tenho que ter um lugar reservado para me encontrar com Deus, sem os barulhos, sem as ingerências, sem as interferências, não é? Sem a voz da sogra. Fulano, vem cá consertar não sei o que lá, e você está ali tentando falar com Deus. Por isso que nós temos que construir, a gente tem que estabelecer aí o filme recente que tornou popular essa expressão, quarto de guerra. Então, mas para mim, essa palavra que mais define é que o Monte Santo é o meu relacionamento com Deus. Não é um lugar, e esse Monte Santo pode estar em qualquer lugar. Qualquer lugar que eu estou pode se transformar num Monte Santo, não é? Pode se transformar nesse lugar de encontro e de crescimento na minha fé. O problema é que nós gostamos dessas coisas. Nós gostamos, sim, não, do lugar ali, dessa coisa, a gente gosta. E por isso, os pregadores de hoje fazem N coisas, não é? N situações, usam roupas diferentes, fazem isso, fazem aquilo, que é para mover o coração, criar aquele sentimento, nossa. Mas aí, a questão aqui da voz do céu, ela continua sendo uma questão para a gente pensar e meditar. E a questão que a gente tem que meditar é a seguinte: em um mundo de tantas vozes, como identificar a voz do Senhor? Eu poderia fazer N perguntas para você refletir agora, não é? Muitas vozes ao meu redor. Tem a voz da minha carne, tem a voz do mundo, tem a voz do diabo e tem a voz do nosso desejo, tem a voz da nossa vontade. E aí, como é que eu vou saber? Então, como a palavra de Deus diz, nesse tempo, as pessoas vão procurar se cercar de mestres que ensinem e que falem segundo os seus desejos, segundo a sua vontade, segundo as suas concupiscências, os desejos da sua humanidade, da sua carne, da sua vontade, né? E a gente tem que pensar, quando você ouve qualquer pregador e você fala assim: poxa, eu gostei desse, gostei daquele pastor. Por que você gostou daquele pastor? Não é? Por causa da aparência, por causa do jeito, por causa da linha que ele prega. Por quê? Tudo bem, nós vivemos um tempo difícil mesmo. Eu até publiquei essa frase que alguém criou, estabeleceu, não procure uma igreja mais perto da sua casa tão somente. Procure uma igreja mais perto da Bíblia. Procure uma igreja mais perto da pregação da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus. O apóstolo Pedro aqui nos dá algumas dicas. Como que eu faço então para identificar a voz de Deus? Eu sou pastor um tempinho
E já ouvi tantas pessoas para tomarem decisões como sair da igreja. Eu entendo assim, né, que todos nós somos de Cristo Jesus e todos nós somos livres. Eu, de vez em quando, eu faço afirmação de alguns conceitos que eu creio neles. Quando uma pessoa diz assim, eu vou sair da igreja porque eu tive problema. Aí eu quero sair porque eu me desentendi com alguém. Então eu digo assim, você tem direito de sair. Só entendo que você não deve sair sem resolver esse problema. Se lance a resolver o problema. Se lance a tratar, a limpar essa panela, a esclarecer, a não deixar sombra. E aí, depois disso tudo, se você ainda assim quiser sair, Deus te abençoe. E se você quiser sair antes também, a minha palavra é a mesma, Deus te abençoe. Só que você vai carregar isso para outra igreja. Você vai carregar aquele senão para onde você for. E quando alguém parecido ou uma situação parecida como aquela que você não resolveu, você vai dizer, está vendo? E o diabo vai dizer, cara, tu sai da igreja, porque a igreja é tudo igual. Porque a igreja é aparente. Então a gente vai tomando decisões e alguns irmãos já chegaram para mim, não, que Deus falou comigo, que está na hora de eu sair. Aí eu digo, cara, eu não digo cara, eu falei aqui agora. Eu digo, irmão, Deus não falou comigo não, que era para você sair. E, geralmente quando eu digo assim, faço uma forçaçãozinha, a pessoa fica meio enrolada. Aí eu pergunto, não, mas é porque Deus falou comigo? Não, porque eu estou sentindo no meu coração. As coisas que você sente no coração não são necessariamente a voz de Deus. As coisas que você sente no seu coração é a sua vontade, é o seu desejo, é aquilo que você percebe é mais confortável para você se amoldar aquilo, que você não tem que se esforçar para nada, é aquilo do jeito que você quer, ou do jeito que você já está pronto, ou pronta para lidar com aquilo. Então, eu ouvi a voz de Deus, tanta confusão. Tem pessoas que chegaram já para mim para dizer que Deus falou com eles. E quando você abre a Bíblia, você fala assim, caramba, mas a Bíblia diz outra coisa. Tem gente que diz que Deus falou com ele, e Deus é como se Deus estivesse se contradizendo. Às vezes a pessoa é gente boa mesmo, não é maldade, mas ela não entende dessa aplicação da palavra de Deus. Ela interpreta, ela puxa, ela repuxa ao seu favor, ao seu conforto. Sempre lançando a responsabilidade para o outro. Está vendo? Porque aqui o fulano não faz. Porque a palavra de Deus sempre traz a responsabilidade para nós. Quando eu leio a palavra de Deus, Deus não me fala de ninguém aqui. Quando eu leio a Bíblia, Deus não me fala de ninguém aqui. Eu sempre pego a Bíblia e trago para mim. Caramba, Miguel, tu tá ruim, cara. Se converte, se arrepende, ora. Agora, Deus toca o meu coração a respeito de pessoas. Não é? Hoje eu tive essa experiência, uma querida irmã da igreja, e eu sonhei com essa irmã 2 vezes. O mesmo sonho parecido. Eu não sou muito chegado, acostumado a sonhar com as pessoas. Eu só sonho aquele sonho de comer muito, aquela confusão. Acordo exausto, já teve esse sonho, né? Querendo correr, querendo não sei o quê, acordo atribuladaço. Mas eu sei com essa irmã, eu entrei num ambiente que eu não sabia qual era, mas me entendi que seria o trabalho dela. E quando eu cheguei ali, irmã, ela estava muito atribulada. Foi isso só. Uma semana depois eu tive o mesmo sonho. Então eu comecei a procurar a irmã na igreja. Estou vendo a irmã fulano, quero falar com ela do meu sonho, quero saber como é que ela está. Bom, eu tratei com ela hoje, liguei para ela, ela respondeu a minha mensagem, a gente conversou bastante. E eu compartilhei com ela esse meu sonho, esse meu cuidado, preocupação cuidadosa
com ela me contou a vida dela, está mudando, se mudou, saiu de Duque de Caxias, está tudo bem, está tudo tranquilo. Mas assim, as pessoas às vezes falam assim, eu estou sentindo, eu posso ter um cuidado, uma preocupação por alguém, e aí nós temos que conferir isso. É o sonho que você está atribuladaço. Aí eu chego para o Gersi, Gersi, eu sonhei com você, cara. A Sandra estava te dando uma surra, estava batendo em você, o que você está fazendo com a Sandra? E aí o Gersi falou assim, não, bispo, eu estou bem, não tem nada disso não. Não tem nada a ver, não é espiritual, não teve um entendimento, deixou um cuidado no coração do pastor. Mas a gente usa essas coisas assim. As pessoas dizem assim, não, Deus falou comigo isso. Mas você traz a pessoa para uma sensatez, mas aqui. Não, pastor, Deus falou comigo. Não, tá bom, querido. Deus te guarde, Deus te abençoe. Qualquer dificuldade no caminho, vamos estar aqui, se Jesus não voltar, eu não morrer, ou Ele me mandar ser pastor em outro lugar, você venha, a gente está aqui de coração aberto. Então, como que eu vou discernir a voz do céu? Primeira coisa aí, versículo 19, nunca a voz de Deus contradiz a palavra dos profetas. Nunca. Esses profetas da Bíblia, a sua inspiração está na palavra de Deus, traduzida como a palavra de Deus, testada, aprovada, coerente. Depois de você, se gosta de ler a Bíblia, faça uma pesquisa. É interessante. Você vê, eu sou pregador um tempinho, e eu fiquei surpreso que o Senhor Jesus menciona muitos dos profetas. Ele menciona vários profetas do Velho Testamento nos evangelhos, porque como disse o profeta fulano, como disse o profeta Silano, como disse o profeta Isaías. Então, ora, o Filho de Deus vem, o Filho de Deus encarna, vem nos salvar, e ele cita esses homens, ele cita esses profetas. Você quer maior atestado de veracidade, idoneidade, a afirmação de Jesus sobre esses homens, a citação de Jesus. Pois é, por isso que eu digo que a voz do céu nunca contradiz a palavra dos profetas, aqui se referenciando às Escrituras Sagradas, que contém a palavra dos profetas, os livros dos profetas. Então, é necessário, nesses tempos de muitas emoções, dar razão, importância, relevância sempre maior à palavra de Deus. Vem a pergunta que me cansa, mas o senhor acredita na profecia? Claro que eu acredito na profecia. Claro que eu acredito que Deus usa pessoas. Hoje, nesse tempo, né, no meu coração, eu tenho esse desejo, e louvo a Deus, quando alguém se referencia a uma palavra, a um conselho, a uma pergunta, que a pessoa fala assim, bispo, o senhor foi um profeta para mim naquele momento. Aquela palavra foi uma palavra profética para mim. Não é? Então eu creio. Mas é preciso você ter esse check-in aqui, não é? Dar razão e importância. O profeta, eu mesmo chego aqui e falo uma coisa tão emocionante, tão maravilhosa, falo uma palavra aqui, e aí? É preciso que você, vou falar essa frase, tem muito tempo que eu não falo, leia a Bíblia. Desde hoje de manhã que eu não falo para você, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque como é que você vai conferir isso?
Como é que uma pessoa que não conhece nada das Escrituras vai ouvir qualquer pessoa falar e dizer assim: puxa, esse homem é um homem de Deus, porque ele disse eu, o Senhor te falo, porque ele mudou a voz, porque ele fez qualquer coisa. Aí você abre mão desse confronto com as Escrituras, dessa meditação simples. Poxa, mas eu já li a Bíblia e isso não está conferindo. Mas nós vamos engolindo tudo como voz de Deus. O problema está nos resultados que acontecem, não é? Eu, como não um profeta, mas como alguém que tem fé, eu me permito, e não é uma questão da minha imagem, é uma questão do meu coração, é uma questão da minha fé. Eu pergunto muito por pessoas aqui: escuta, como é que está o seu esposo? Ah, bispo, está melhor, tal. Pediu oração, ora por isso, ora por aquilo. Aí eu oro. Aí eu sempre ensino para as pessoas: quando a gente ora, a gente quer saber qual foi o resultado da nossa oração. Porque se eu oro com fé, se eu oro, a minha fé pode ser do tamanho do grão de mostarda. Posso ser um homem que Jesus me entra aqui e fala: sou Miguel, você é um cara de pequena fé. Então, mas quando eu oro com essa pequena fé, se ela for dimensionada por Deus como sendo pequena. Então eu oro com fé. Então eu quero saber, porque se nós oramos com fé, alguma coisa tem que acontecer. Você concorda? Mas parece que a gente fica com medo. Aqui a gente tem culto de oração, e eu pergunto: irmão, você fala aí, irmão, o que aconteceu? Aconteceu nada? Eu oro cheio de fé, eu quero conferir, eu quero saber. Não é para dizer que eu sou bonito e cheiroso, não é isso. É para que a minha fé, que talvez seja rotulada como pequena pelo Senhor, ela cresça, eu seja edificado. Então, eu pergunto: como é que está isso? Assim, aí eu sempre falo: sabe por que eu estou te perguntando? Porque eu oro por você, eu orei por você. E se eu orei por você, eu quero saber se a oração está. E se ela não estiver fazendo efeito, bispo, aí eu vou pedir perdão a Deus, orar mais e pedir que Ele me dê mais fé. Porque a oração da fé, ela produz coisas, ela produz um resultado. Então, dá importância, você quer ouvir a voz do céu? Dê importância, dê razão, escolha. Ah, não bateu, então a Bíblia que está certa, então a revelação da palavra que está certa. A palavra daquele profeta fica num check-in, não passa num check-in. Eu não engulo, eu não trago para mim, eu não me dirijo por aquela palavra. Porque sempre maior, verdadeira e poderosa é a palavra de Deus. Ela, como disse o salmista, como gostariam de, talvez falassem os advogados aqui, corrobora. O salmista fez uma palavra que corrobora com esta verdade que Pedro escreveu. Ele disse, o salmista: ela ilumina o caminho. A tua palavra ilumina o caminho, a tua palavra dissipa as dúvidas. Você sabe que a luz dissipa as dúvidas, não é? Quem é motorista aqui sabe. Que sufoco, você vem tranquilo numa estrada, as estradas são iluminadas apenas pelos faróis do carro, não é como a rua que tem iluminação na rua, não. E de repente um farol apaga, caramba, você já perdeu o sentido. Primeira coisa que você fica é tenso, nervoso. Aquela tranquilidade, a estrada boa, pavimentada, marcada, sinalizada, mas você perdeu aquela luz, pronto, uma insegurança, uma perturbação acontece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então ele está dizendo de visão, de entendimento.
Aqui é, aqui não é, aqui é o meio-fio, aqui é o acostamento, é aqui. E ela remove aquela insegurança que a escuridão provoca na nossa vida. Ilumina o coração. Olha que palavra legal. Quando diz assim, a palavra de Deus ilumina o coração, o que é que você entende sobre isso? O que é isso? De efeito prático, para mim, ilumina o coração é conforto. Cessa o barulho das águas. Ilumina o coração, para mim, é paz. Ilumina o coração. O entendimento, a clareza que a palavra de Deus produz na minha vida. Muitos dão mais importância e atenção aos autodenominados profetas do presente século. Eu não disse os profetas verdadeiros do presente século, porque há muitos profetas, bendito seja o nome do Senhor. Eu aprendi com o profeta Elias a não dizer que acabou os profetas de Deus nesse meu tempo aqui. Todo mundo foi morto. Não. O Senhor exortou ele dizendo, bobinho, fica assim não, meu filho. Ainda tem 7.000 profetas que não dobraram os joelhos a Baal. E eu acredito exatamente nesta palavra, nesse nosso tempo. Eu não acho que a Nova Vida é a única igreja que prega certo, que isso, que aquilo. Não tem esse complexo. Mas nós nos apegamos a essas verdades. Mas nós nos apegamos à palavra de Deus. Então nós temos que ter cuidado. Aí a gente vê tanto profeta aí, é tanta confusão, não é verdade? Bom, como eu disse hoje de manhã, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas, de qualquer maneira, fica o ensinamento que nós tivemos aqui, hoje. O cair é de Deus, o cair é do homem. O levantar é de Deus. Se eu cair não tem problema. Não tem problema. Não quer dizer que certas quedas, e você que já sabe, você que tomou alguns tombos na vida, você sabe que é a queda que milagrosamente você é livre. Milagrosamente. Mas há quedas que a gente se machuca muito. A gente não se levanta e sacode a poeira, não, a gente vai para o CTI, a gente vai para o hospital. Não é assim? Tem outras quedas que... Não vou contar de novo o que eu contei de manhã da queda que eu tomei no congresso. Fiquei frustrado que o pessoal se afastou de mim, era a pessoa bater palma. Quando eu fiquei de pé, valorosamente, o meu joelho ralado, tropecei. Então... muitos dão mais importância. E aí volta sempre ao nosso coração os bereanos que tinham fé, amavam a Deus, amavam a Bíblia, e por isso eles tinham a Bíblia como a base da inspiração verdadeira. E como o texto que nós lemos fala com mais detalhes, né? Eu estou aqui preso no versículo, mas os 4 versículos. Toda palavra de Deus é inspirada. Toda palavra dos profetas da Bíblia é inspirada por Deus. Tem atestado, tem certificado de comprovação, porque Jesus falou deles, falou dos profetas. Então eles tinham esse cuidado. Mas nós não temos cuidado quando o profeta fala aquilo que nos agrada. Quando a voz de Deus vem através de um profeta que usa isso para manipular, para confortar, e essas histórias raramente terminam bem. Essas histórias, na maioria das vezes, acontecem com uma vacinação contra a própria Bíblia, a frustração, o se descobrir enganado por um homem de Deus, enganado por um pastor, faz com que as pessoas fechem o seu coração, tomem a pior atitude na vida delas.
que é rejeitar a Bíblia, rejeitar a palavra de Deus, desacreditar da palavra de Deus e do Evangelho. Então, ouvir a voz do céu é uma necessidade, mas é também algo de uma certa tensão, porque nós temos um inimigo, nós temos alguém que nos ataca. Então como é que eu vou me garantir então, pastor? Leia a Bíblia, tenha comunhão com Deus, comunhão com o Pai, comunhão com o Espírito Santo. As minhas ovelhas conhecem a minha voz, como que é? Porque as minhas ovelhas estão comigo todos os dias. De manhã, de tarde, de noite, as minhas ovelhas estão diante de mim. Vai para cá, aí não, vem para cá, aí vai cair, vó, vem. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Mas será que eu e você estamos ouvindo a voz de Deus todos os dias? Estamos dando tempo para isso? Estamos indo para o Monte Santo? Estamos frequentando o Monte Santo? O lugar de oração, de comunhão, de leitura, meditação na palavra de Deus, de oração. O que Deus quer falar comigo aqui, caramba? Sem contar aquilo que é recorrente em alguns irmãos, que lê um texto, puxa, isso aqui é para fulano, nem meditou bem, nem deixou aquela palavra penetrar no coração dele, nem orou num texto que não entendeu, dizendo, sonda-me, ó Deus, agora me ajuda aqui, Espírito Santo, vê se é em mim, vê se eu estou fazendo errado. É como se tivéssemos com uma raquete de ping-pong, estamos sempre rebatendo, sempre jogando a bola para o campo do outro. Segunda Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Essas que estão nas Escrituras. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, o que nós mais precisamos hoje, nós que eu digo, a igreja, o homem, é de ouvir a voz do céu. Ouvir a voz dos céus. O problema, sabe o que é? É uma afirmação nas Escrituras que diz assim, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. Essa distância, essa falta de comunhão faz com que a gente endureça a voz de Deus e abrace a voz do... Cadê o texto que eu li? Nenhuma profecia provém de terminação pessoal. Abraça a revelação pessoal, humana, produzida para a humanidade. Por quê? Porque ela fala exatamente o que me é confortável, o que eu quero ouvir. Não pede para eu mudar nada. Diz que apesar da minha vida toda desambrelhada, nem sei o que é isso, mas é confusa, que Deus vai te abençoar. Puxa vida, que bom. Ai, como eu quero ser abençoado por Deus. A questão não é essa. Ser abençoado por Deus todo mundo quer. Já contei essa história na favela em Bom Sucesso, na comunidade, né? Pode falar favela. Baixa do Sapateiro, o chefe do tráfego foi na inauguração da igreja, não quis ficar no culto, mas foi lá só para perguntar para o pastor daquela igreja se estava tudo bem, precisava de alguma coisa, e disse para ele, ora para Deus nos abençoar. Porque ser abençoado, todo mundo quer. Essa história virou um clássico dentro da nossa igreja.
porque o bispo Tito estava lá entusiasmado. Não sei se ele está ouvindo esse culto. Ele está jubilado, né? Tem que ter cuidado. Sai do culto, ele liga para mim: "Quem que tu falou isso no culto?" Aí me dá uma bronca. Mas estava eu, o bispo Jocelino, o bispo Tito feliz, né? Um trabalho tão bonito lá, a igreja tão caprichada, muita gente no culto. E aí o bispo falou assim: ô bispo Tito, ora aqui pelos rapazes. O bispo Tito chegou ali: vamos orar. Senhor, abençoa esses homens, Pai. Abençoa o trabalho deles, ó Pai. Faz ele prosperar, Pai. Não sabia que ele era o dono das bocas de fumo. Porque ser abençoado todo mundo quer, irmão. Todo mundo quer essa bênção que não custa nada. Essa bênção que não preciso fazer nada, não preciso mudar. Não preciso me arrepender. Não preciso mudar de vida, porque Ele vai me abençoar. Deus é Pai, Deus é poderoso. É como dizer assim: Deus pode fazer o que quiser comigo, apesar da minha vida errada, apesar de ser ladrão, apesar de ser adúltero, apesar de ser desonesto, Deus vai me abençoar. Pois é. Atos 2, 38 a 40. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, lá em 2024. Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, querido, ouça a voz do céu. E a voz do céu para nós nessa noite é: arrependam-se. 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 Entregue a sua vida. Seja batizado. Receba a maior das bênçãos, o perdão dos seus pecados. Seja transformado pelo Senhor como a habitação do dom do Espírito Santo. E não aceite nenhuma voz que diga que não é para você isso, que não é para a tua vida isso, porque a palavra de Deus diz que é para todos quantos estão longe. São para todos os das outras gerações, das gerações vindouras. É para eles também a palavra, é para eles também a promessa. E aí ele termina esse pequeno trecho que eu estou lendo, dizendo: com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Salvem-se desta geração corrompida. Como que eu me salvo da geração corrompida? Não é? Arrependendo-me, atendendo à vontade de Deus. E não é querendo continuar da mesma maneira e que Deus me abençoe. Não é tão somente se tornar um religioso de senso. Qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Ah, tá, evangélico. Mas evangélico coisa nenhuma. Evangélico é aquele que se arrependeu ao evangelho de Jesus, que confessou os seus pecados, que teve a sua vida transformada. Não devemos nos escandalizar, porque cada vez mais nós vamos ter essa apostasia da fé. Cada vez mais nós vamos ter os testemunhos de quem na verdade não é. Cada vez mais a descoberta de joio vai acontecer. Cada vez mais a gente vai sofrer essas coisas.
E como é que é? Como é que salva? Como é que discerne? A palavra de Deus. A oração, a comunhão com Deus. Né? Não uma comunhão, uma oração estereotipada, afetada. Não. Entra no teu quarto. Entra no teu quarto. Josué. Comunhão com Deus, aliança com Deus, aliançado com Deus, Josué. Josué, olha, você medita nessa palavra de dia e de noite. Você tem a comunhão com esta palavra. E quanto mais você tiver comunhão com essa palavra, essa minha palavra, não temas, vai ser cada vez menos necessária. Porque quanto mais você ler a palavra, menos temor você vai ter. Temor desta vida, temor do mundo, temor do diabo, temor de qualquer coisa. Porque você tem uma convicção de que o seu nome está no livro da vida, que as pessoas podem ferir o nosso corpo, mas não podem roubar a nossa vida. Porque a nossa vida, a nossa fé, está oculta em Cristo Jesus, o Senhor. Com muitas outras palavras, insistia: salve-se desta geração corrompida. Queridos, você que está aqui, você que assiste o culto pela internet, salvem-se desta geração corrompida. Feche os olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Diz esse texto que, de Atos 2, que depois que Pedro disse essas palavras, algumas pessoas perguntaram: ei, o que nós fazemos agora? O que vamos fazer? E a resposta foi essa aqui: arrependa-se e seja batizado. E a Bíblia diz uma coisa interessante, né? Revela uma coisa que aconteceu. Naquele dia, 3.000 foram batizados. Naquele dia, 3.000 foram batizados. Atenderam as duas ordens do Senhor, da sua palavra através de Pedro. Arrependeram-se e desejaram ser batizados. Uma pergunta que às vezes podia passar no coração: mas se ninguém pergunta nada? Se ninguém diz nada? Se ninguém diz: ei, Pedro, o que a gente faz? Claro que não foram os 3.000 que perguntaram. Alguns perguntaram, então os outros que estavam ali se arrependendo, quando ouviram a resposta, eles disseram: também eu vou, também eu vou, também eu quero, também eu desejo. Não é? Então, mas se aquele não tivesse perguntado nada, será que iam se converter os 3.000 da mesma maneira? Então, há certos pensamentos sobre essas questões que podem ser pendidas para um lado ou pendidas para o outro lado. Minha palavra para você nessa noite é: arrependa-se. 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 Só há uma maneira de você se salvar desta geração corrompida que a gente lida todo santo dia. É arrepender-se. É entregar a vida a Cristo Jesus. É ser liberto e transformado pelo Senhor e pela sua palavra. Vamos orar. Pai, tua palavra é viva, eficaz, produtiva, produz fruto no nosso coração. Que assim seja nesta hora, Pai. Que nesta hora
Não importa se no silêncio do coração, mas que pessoas se arrependam. Que pessoas tenham a graça, o toque, a inspiração do teu Espírito e da tua palavra para dizer: Jesus, eu me arrependo. Jesus, eu me arrependo. Jesus, muda a minha vida. Jesus, eu não quero te conhecer só de ouvir falar, mas eu quero ter comunhão contigo. Eu preciso da tua presença, eu preciso do teu cuidado, eu sei que eu preciso da tua voz, e a tua voz não é contraditória, a tua voz não gera confusão. Pai, em nome de Jesus, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Faz aquilo que só a tua palavra pode fazer. Faz aquilo que só o teu Espírito pode fazer. Convencer, libertar, transformar. Em nome do Senhor Jesus. Fique de pé comigo. Vamos cantar uma música, vamos cantar um louvor ao Senhor, enquanto você continua a meditar nesta palavra. Eu não conheço teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você. Na minha vida eu não conheço o teu rosto, Senhor, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Que amor é esse que se move dentro de mim? Aleluia. Me alcançou com Sim, perdão, somente me atrair. Impossível estar distante desse amor que me cerca. Eu amo te amar, Senhor. Amém. Então, se você quiser, se você está tomando a decisão de se arrepender, se você quiser que a gente ore por você, você pode sair do seu lugar e vir aqui, se você quiser. Mas, pastor, lá em Atos dos Apóstolos, o Pedro não pediu para ninguém ir na frente. Mas diz a Bíblia que eles tiveram que ir à frente para serem batizados. Eles foram à frente, sim. Eles saíram dos seus lugares. Eles se dirigiram a um lugar para serem mergulhados. Então, se você quiser, nós vamos cantar música. Se você quiser, ninguém vai te perguntar nada, a gente vai orar por você, tá bom? Vamos cantar. Eu não conheço o teu rosto, Senhor, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Eu não conheço
toquei em tuas vestes, sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem você na minha vida. Que amor é esse? Que amor é esse? Move dentro de mim. Graças a Deus. Me alcançou com perdão, especialmente me atraiu. Eu não consigo ficar distante desse amor que me cerca. Eu amo te amar, Senhor. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo te amar, Senhor. Que essas palavras que você disse para o Senhor em adoração estejam vivas na sua mente, porque são palavras tremendas. Eu amo amar o meu Deus. Eu amo amar o meu Deus, quer dizer, eu nunca vou ficar cansado de servir ao meu Deus. Eu nunca vou ficar cansado de buscar, crer e obedecer a sua palavra. É isso que você está dizendo. É, pastor, é. E quem disse que é isso que você está dizendo foi Jesus mesmo. Quando o pessoal chegou para ele e declararam amor a Jesus, com simplicidade disse: aqueles que ouvem e que obedecem a minha palavra são aqueles que efetivamente me amam. Nunca canse de amá-lo. Nunca canse de obedecê-lo, de fazer a sua vontade. Dá um abraço no irmão e diga para ele: leia a sua Bíblia. Amém. Pode ocupar o seu lugar.